Agradeço, né, essa oportunidade de estar fazendo a apresentação desse nosso livro. Como o Marcos já falou, livro Linguagens, Tecnologias, Educação Matemática, Perspectivas para a Inclusão. Eu, inicialmente, gostaria de falar que esse livro, obviamente, ele é fruto da, eu vou dizer assim, de um encontro de pessoas que têm um ponto comum para o estudo. Então, eu estava olhando esses dias meu Lattes e eu vejo que as minhas publicações na educação especial, minhas pesquisas, meus projetos, nasceram depois que a Lúcia apareceu na UTFPR, apareceu na minha vida. Eu falo que ela é o ponto inicial. E mais do que o ponto inicial, quando ela foi ser minha aluna no mestrado, ela perguntou se a professora Elza Midori poderia ser co-orientadora. Então, eu acho que a Midori que veio dar esse incentivo maior para que eu trabalhasse minha pesquisa com educação especial. Então, assim, o ponto, a pedra inicial foi, eu acho, que a Midori orientando a Lúcia, eu orientando a Lúcia. Na verdade, eu nem separo orientação e co-orientação, nós orientamos juntas, assim como a Renata, assim como os demais alunos. E desses 15 autores que tem aqui, alguns é fruto do nosso trabalho. Então, eu acho que esse livro ele é um resultado de nossas pesquisas. E eu não posso deixar de agradecer a Midori e a Lúcia, que acho que foram as pessoas que me colocaram no lugar certo, na pesquisa certa. E daí em diante, todas as minhas pesquisas até hoje são educação especial, educação inclusiva, educação matemática, e não só na matemática, mas a Midori sempre falava, vamos pensar em outras áreas também, ciências, né, letras, e acho que esse é o ponto inicial. É, eu sou professora de matemática, não tenho formação na educação matemática, mas eu aprendo muito lendo bastante, participando, e eu acho que todas as pesquisas que eu fiz não contribuíram só para a aprendizagem dos alunos, mas a minha própria prática, né, na sala de aula, hoje na universidade. Então, eu vi que eu melhorei muito a minha prática depois que comecei a trabalhar com a parte de educação matemática especial, inclusiva, né, que são coisas diferentes. É um prazer estar aqui com vocês, né, professora Sânia, professora Midori, a professora Renata, e como a professora falou, né, desde de algum tempo atrás, na pesquisa aí sobre inclusão envolvendo diferentes áreas do conhecimento, né, não somente a área da matemática, e como a professora Sani falou também, eu sou professora, desculpe, eu fui aluna do programa de ensino de ciência e tecnologia, fiz o mestrado, fiz o doutorado, e em ambas as modalidades aí de pós-graduação eu pesquisei na área da deficiência, né? Então, é uma trajetória, assim, bem grande, né? Em pesquisa na educação especial, a educação inclusiva, e como você falou, esse livro, assim, ele está fechando parte desse trabalho que a gente está desenvolvendo ao longo desse tempo e abrindo outros caminhos também, né? Porque ele conclui uma parte e dá possibilidade a várias outras pesquisas. Eu sou a professora Lidori. Eu estava já nos últimos anos trabalhando na UEM. Aí, quando a Virgínia me convidou para ser orientadora, eu falei, mas eu não conheço a professora, então eu não quero ir. Não, professora, ela é legal, vamos lá, vamos lá. Fui, gostei. Era só para orientar a Virgínia. Acho que eu já orientei mais 5 pessoas, co-orientei, né? Mais 5 pessoas ou mais. Então, era só uma pessoa, né, Sânia? Então, veja, a minha trajetória no TFPR é assim, não é como da Sani, da Virgínia, da Renata. Eu vou de vez em quando, eu não faço parte da casa da UTFPR, nunca fiz. E atualmente eu trabalho numa universidade privada na UNOeste e aqui na UEM também como voluntária nos cursos de pós-graduação. E agora eu coloquei no meu Lattes também que eu sou da UTRPR. Então, veja, a minha trajetória dentro da educação especial é uma trajetória muito longa. Eu comecei como professora da rede, trabalhando com alunos com deficiência,
Depois fui fazer pesquisa na área e hoje eu oriento e estou publicando esse livro, que me faz muito contente, porque, veja, tem a Sani que orienta comigo, e a Virgínia e a Renata, que foram minhas co-orientandas. Eu gostaria de iniciar agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês, as pessoas, professora Sânia, professora Midori, quais foram minhas orientadoras, orientadora e co-orientadora, a Lúcia, que compartilhou muito, me auxiliou bastante também durante o doutorado, né? É, então, sobre minha formação, eu sou formada em matemática, fiz o doutorado em ensino de ciência e tecnologia na UTFPR, atuo hoje na UTFPR, em Campos Dois Vizinhos, no Departamento de Educação, e esse livro, ele permeou uma parte do doutorado e vem concluindo agora, depois da finalização dele, como resultado dos processos, dos estudos, dos diálogos, de tudo que a gente discute dentro do grupo de pesquisa, né? Então, é muito bacana ter esse momento para poder divulgar e conversar com os leitores. O livro, né, como mencionado, ele trabalha sobre educação inclusiva, mas não só matemática, né? Como nós vimos ali a linguagem, tecnologias, ele aborda os estudos de Vygotsky e ele traz também, apesar de o livro estar sendo lançado agora em 2023, que nós enviamos em 2021, ele traz assuntos que são novos, né? Nós temos ali trabalho com tecnologias digitais, que é muito importante, ficou evidente depois da pandemia essa necessidade do professor, do aluno que atua com e na educação especial, ter esse conhecimento, essa compreensão, essa competência para trabalhar com a tecnologia, que ela ajuda muito na parte dos alunos, seja com deficiência ou não em sala de aula. Esse livro ele tem 15 autores, como mencionei, alguns já terminaram o doutorado, alguns estão cursando doutorado, dois professores da UEM, que no caso eram orientandos de uma aluna que nós tínhamos aqui, que era a Débora, professor Danhone, Marcos Danhone Neves, e a esposa dele, que é a professora Josi, né? E também nós temos um texto dado de Portugal, que é de uma professora que faz um trabalho com a gente e participa também no grupo de pesquisa, o GP, que é Grupo de Pesquisa em Ensino e Inclusão, que ela tem um projeto, os SMILT, né, que é um projeto que ele foca em alunos com perturbação de aprendizagem. Então, ele é um projeto com recursos do governo europeu, e elas me viam me perguntando quando é que vai ser publicado, quando é que vai ser publicado o livro. Então, eu acho que tanto para o público que vai ler esse livro, ele traz essas informações de pesquisas do exterior, né? E também nós temos um capítulo que aborda sobre como que é a educação especial em outro país. Por quê? Numa disciplina que nós temos aqui, que eu já dividi essa disciplina com a professora Lúcia, a professora Elza Midori, a Renata, e a gente fez uma edição na disciplina sobre como que é a educação inclusiva nos países, na Europa, na Argentina, né? No Chile, e um dos artigos da pesquisa, que foi bem interessante, é o da Argentina, né, que veio aqui e fala sobre educação. Então, é um livro que não aborda somente a pesquisa que nós temos na orientação aqui no campus, né? Ah, são alunos da professora Sani, são alunos da professora Lúcia, é da Lúcia, é da professora Renata. Não. Ele traz essa pesquisa que é o resultado da nossa pesquisa, mas também desses trabalhos que nós temos, dos convênios, né, do pessoal de fora, do exterior, saber como que é. Então, o autor que for ler esse livro vai ter essas informações. Como a professora estava comentando, esse livro Linguagem, Tecnologias e Educação Matemática, as Perspectivas para a Inclusão, ele é um livro assim que ele vem ao encontro das dificuldades que são enfrentadas assim no cotidiano escolar frente à inclusão das pessoas com deficiência e as dificuldades tanto enfrentadas tanto pelos estudantes quanto pelos professores
E quando a professora Sani falou ali a respeito das tecnologias, até tem um capítulo que é apresentado no livro que mostra que tanto as novas tecnologias, principalmente em termos assim de tecnologias digitais, que estão sendo desenvolvidas com o intuito de melhorar qualitativamente esse processo de inclusão, a gente também apresenta em um dos capítulos ferramentas que são utilizadas há tempos, vou colocar aqui como exemplo o ensino das pessoas cegas, né? O braille, o sorobano, o ensino da matemática, as adaptações que são realizadas, né, para que o estudante cego ou com baixa visão tenha acesso ao conhecimento que é ensinado na escola, por meio de canais diferentes da visão, que é importante no sentido de que professores que estão lá no ensino regular ensinando esses alunos ainda não têm conhecimento por conta de fragilidade na sua formação inicial, né? O fato de a inclusão ainda não ser contemplada de modo assim mais aprofundado, que o professor venha a ter as ferramentas necessárias para o ensino para todos os estudantes, seja estudante que enxerga, que não enxerga, que escuta, que não escuta. Então, a gente vê tudo isso sendo contemplado, né? E o principal objetivo desse primeiro livro é promover a reflexão, a discussão e disseminar os conhecimentos que estão sendo elaborados pelo grupo pelos pesquisadores que fazem parte do grupo, por convidados, como a professora Sani comentou, pesquisadores de Portugal, e nesse cenário internacional também mostrando a realidade de Portugal, mostrando a realidade da Argentina e a nossa realidade aqui no Brasil. E a gente vê assim também nos capítulos, né, nos artigos que foram produzidos pelos autores, abordagem do ensino colaborativo na inclusão escolar, criatividade e educação dos estudantes com deficiência intelectual, estudantes cegos, ensino e aprendizagem da matemática, a importância da educação especial nesse processo. Eu não, na hora que eu me apresentei, eu não comentei, então eu sou professora da Rede Estadual de Educação aqui do Paraná e trabalho na área da deficiência visual, e a gente constata, né, no decorrer do nosso trabalho, a importância que tem essa interlocução entre educação especial e ensino regular. Então, isso é contemplado também nos capítulos. As tecnologias digitais no ensino da matemática, tanto para alunos cegos quanto para alunos surdos, tem situações que as ferramentas que são culturalmente utilizadas, como o Soroban, não dão conta, assim como ferramentas relacionadas à tecnologia digital, que também não dá conta ainda da linguagem matemática, falando em termos de ensino das pessoas cegas, né? Então, todos os capítulos que compõem esse livro, eles abordam essa questão do ensino colaborativo na inclusão, e também traz essa visão assim do cenário internacional que pode ser utilizado também para a produção de novas pesquisas aqui no Brasil, né? Tudo que está sendo bom, que está sendo produzido fora, a gente pode também estar implementando aqui, sempre com esse objetivo de melhorar qualitativamente o processo de ensino e aprendizagem, não só de matemática, como de outras áreas do conhecimento para as pessoas com deficiência. Gostaria muito que esse livro contribuísse para os alunos que estão em processo de formação agora, tanto das licenciaturas como das tecnologias, bacharelados, que todos tivessem assim, acesso a pelo menos um texto que falasse sobre a inclusão das pessoas diferentes, né? Porque, veja, não importa qual a profissão, você vai deparar com uma pessoa que vai precisar de outros cuidados. Então, gostaria muito de contribuir com a formação do profissional e também com a formação do professor, e assim, que também
a tecnologia não fosse usada somente como suporte da tecnologia digital, tá? Somente como suporte, como tem sido utilizado, e sim como um processo, como uma forma de fazer com que todas as pessoas aprendam. Quando eu digo todas as pessoas, eu estou me referindo a todas, então não preciso especificar, né? Então, assim, a minha esperança é dessa contribuição, certo? Eu acho que só complementar, né, que a proposta do nosso livro, nos dirigimos, né, aos pesquisadores, professores, estudantes, pessoas que tenham interesse pelo tema, né, e desejamos que que possam contribuir com suas pesquisas, né, nesse momento, no momento futuro, na sua docência, em outras atividades profissionais, né, por meio desse conjunto de estudos teóricos e experiências práticas, com textos mostrando também realidades de sala de aula, instrumentos de pesquisa, possibilidades, né, do que a gente pode fazer hoje em sala de aula nesse contexto. Então, assim, esse livro nós poderíamos ter enviado para uma editora paga, né? Essas tem no mercado. Eu já trabalhei, já fiz parte da comissão do conselho, desculpa, comissão não, do conselho editorial da editora, né? Eu já publiquei um livro na editora. Eu acho que a editora está melhorando cada vez mais. E a escolha minha, da Midori, da Lúcia e da Renata, e por publicar na editora universitária, porque a editora universitária ela tem mais uma credibilidade, demora, é o tempo que a universidade tem, os funcionários são poucos, né? A gente comentava isso antes, e naquela época a gente tinha um corpo reduzido, imagina agora com o tempo, com as reduções, né? Deve ter menos. Mas a gente deixou, continuou, organizadoras, não vamos deixar editora da universidade, até pela avaliação de um trabalho que é feito, da correção, nós fizemos bastante correções, então a gente viu que foi um trabalho dedicado, figura, Lúcia, vamos arrumar aqui esse texto, esse quadro, né, Renata, lembra? Então, a gente viu que alguém leu o nosso trabalho e as correções foi para ficar cada vez melhor. E mesmo na CAPES, né, eu faço parte da avaliação lá do Qualis Livros, e eu sei que os livros que são feitos por editores universitários são bem avaliados, né? Então eu quero não só divulgar o livro, não só publicar esse nosso primeiro livro, mas que eu veja amanhã depois o pessoal da CAPES, que legal, o livro, né, tá bem feito, tá bem corrigido. Então é que houve essa seriedade. Acredito assim que, como a professora Sani falou, é de fundamental importância nós termos escolhido uma editora de uma universidade que tem credibilidade e se existem aí pontos que precisam ser melhorados, com certeza no decorrer aí desse processo de constituição, de instituição da editora, isso vai se ajeitando. Primeiro, eu gostaria de agradecer e dizer, Marco, que é a primeira vez, eu já tenho alguns livros organizados, tá? Mas é a primeira vez que eu sou chamada, as outras pessoas eu não sei, para falar sobre o livro, conversar sobre o livro, sem contar as formas respeitosas cada vez que tivermos que arrumar, verificar algum erro. Então, assim, o processo todo foi muito bom. E agora, a finalização está excelente, Marcos. Eu não esperava que fosse assim. Porque a gente, olha, vai sair o livro, a gente fica, mas e daí? O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer, né? Aqui não. Então, desde o início, quando nós começamos a conversar sobre a escrita do livro, né, Sani? A gente prontamente pensou numa editora que fosse de uma universidade, né, numa editora universitária, assim.
E eu lembro que na época eu entrei em contato, assim, por telefone mesmo com a editora. Eu não lembro o nome de quem me atendeu, mas eu fui prontamente atendida, me passaram os templates. Então a gente já começou a construir o livro em cima desse template. Claro que muitas coisas mudaram, né? Hoje até eu acessei o PDF, vi que o pessoal estava trabalhando no livro ali online no mesmo momento. Então, acho que isso é muito bacana, assim, é a minha primeira experiência também nessa parte de organização, até o momento só tinha feito parte de capítulos, né, que a gente não participa desse processo, que nos deu bastante trabalho. A gente teve, antes de chegar na editora, nós fizemos revisão entre os autores, então cada autor corrigiu o capítulo do colega, fez comentários, sugestões. Então, nós tivemos um processo bastante grande que antecedeu também até o momento que chegou na editora. Eu concordo com a Sânia, acho que assim, só temos a agradecer à editora por toda a dedicação. É muito bacana vocês abrirem esse espaço para que a gente possa conversar e se conhecer, né? Porque senão a gente fica muito no e-mail, na troca de mensagem. Então, a gente está muito feliz de poder concluir esse processo. Nós, sendo da casa, tanto eu quanto a Sânia, nos orgulhamos disso, né? De fazer parte desse processo também da nossa universidade. Eu convido os leitores, alunos, professores a acessar o nosso livro, né? Primeiro, que é gratuito. E o livro, ele não, vamos dizer assim, que o livro é multidisciplinar. Ele não fala só de uma deficiência, ele aborda DI, intelectual, ele aborda DV, né, deficiência visual, ele aborda educação de surdos, ele trabalha com dificuldades de aprendizagem, como é o trabalho, o projeto das professoras lá de Portugal, e principalmente porque ele é um livro que nasceu com resultado de pesquisa de professores, né, que têm pesquisas, projetos de pesquisa nessa área, e do grupo de pesquisa, né, o GP, que é o Ensino e Inclusão, né, de Pessoas com Deficiência. Então, acho que foi um trabalho bem sério e demorou, mas, como eu mencionei, ainda tem aqui, nós temos aqui as técnicas digitais, né, os surdos, então, como a Lúcia mencionou, é, com instrumentos ou então tecnologias para o professor trabalhar, mediar o ensino com esses alunos. Então, eu acho que ele é um livro que ele abrange várias deficiências, né? Estudos de várias deficiências, ele tem a parte nacional, ele tem a parte internacional, ele tem experiências, ele tem resultados de pesquisa de doutorado, de mestrado, e eu acho que vale a pena. Nesse livro, nós contamos com os autores, eu vou dizer os primeiros nomes, o Alcione, a Débora, né, que também já foi nossa aluna, terminou doutorado, o professor Daimone, que é da UEM, a professora Josi Agatha, que é da UEPG, o Fábio, que é meu aluno de doutorado, e da Lúcia, Fábio Borges, a Elisiane, que é doutoranda na Unicentro, a Renata, que é professora da Renata Dessel, que é organizadora e professora, a Maria de Fátima Pacheco, né, que é a professora da Universidade de Portugal, lá da Instituto Politécnico de Bragança, Ana Isabel Pereira também, que é professora lá do Instituto Politécnico de Bragança, Flor Bela Pires Fernandes, que também é a professora, que contribuiu nesse capítulo lá de Portugal, o Edson Trindade, que foi nosso aluno e é professor no campus de Francisco Beltrão, da UTFPR, e a Rafaela, que terminou o mestrado com a gente também, e foi aluna de iniciação científica do Edson e trouxe para fazer mestrado com a gente aqui. Quero agradecer, Marco, esse espaço, né? Agradecer às professoras que estiveram juntos aí nessa empreitada de organização do livro. Como eu comentei, é o primeiro livro em que eu participo também como organizadora. Então, professora Sânia, professora Midori, professora Renata, foi, assim, muito bom trabalhar com essa equipe. Também eu gostaria, assim, de fazer um agradecimento a todos os autores e autoras dos capítulos do livro que também estiveram conosco aí ao longo de todo esse processo, mostrando seus estudos, suas pesquisas, trazendo muitas contribuições aí, tanto para a área da educação especial, para o ensino regular, para a inclusão, e fazer o convite, né, que as pessoas acessem o livro, como a professora Sani falou, o acesso é gratuito, e tenham conhecimento, né, do que nós estamos discutindo nele, e também um convite maior ainda a ser um pesquisador na área da educação especial, por mais que as pesquisas
tenham aumentado aí ao longo dos anos, ainda existe muito campo de pesquisa, ainda existem muitas lacunas que precisam ser preenchidas, ser completadas com a investigação. Então, o convite tanto à leitura quanto a ser um pesquisador. Então, eu desejo que esse livro contribua com várias pessoas, não só estudantes, professores, né? E pessoas, assim, outros profissionais, para que compreenda um pouco, para que obtenha um pouquinho de conhecimento sobre a inclusão, sobre as diferentes deficiências que nós temos, tá? E também eu espero que contribua para que novas pesquisas sejam realizadas. Gostaria de, iniciar agradecendo ao TFPR por todo o apoio sempre na nossa pesquisa, no nosso grupo de pesquisa, de diferentes formas, né? Esse livro ele é fruto, foi pensado, foi idealizado como comemoração dos 5 anos que a gente estaria fazendo do nosso grupo de pesquisa. Então, agora nós já podemos pensar no próximo, dos 10 anos, já está mais perto, hein, Sérgio? Vamos lá, pensar no segundo volume. E para os leitores, então, assim, reunir nessa obra capítulos que envolvem essa temática de linguagem, tecnologias, educação matemática sob a perspectiva da inclusão, escritos sobre diferentes olhares, diferentes perspectivas, visões de professores, pesquisadores, que fazem parte do GPI, né, do nosso grupo de pesquisa, mas também de convidados que colaboram conosco nas pesquisas. Eu acho que nos proporcionou compartilhar com os leitores as horas de estudo, de reflexão em torno da inclusão, mediante o reconhecimento, né, e o respeito pela diversidade em sala de aula. Eu gostaria de finalizar usando as palavras da professora Solange, que carinhosamente escreveu para nós o prefácio do nosso livro, né, de Linguagem, Tecnologias e Educação Matemática, e ela termina o prefácio com a frase, abre aspas, que essa obra possa despertar empatia pela diversidade humana, fecha aspas. Obrigada.